Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Em automóveis, o hidrogênio é um possível combustível alternativo à gasolina. A. Usando os dados abaixo dessa tabela aqui, calcule a pressão da quantidade de hidrogênio que fornece a mesma energia e ocupa o mesmo volume a 27 graus Celsius que 1 litro de gasolina. Pois muito bem, pessoal. Já vou avisando, é um pouquinho chato esse exercício, tá? Então, vou colocar o A aqui, se a gente precisar da continuação lá em cima, nós vamos continuar, tá? Então, pode ser que venha para cá o restante do cálculo. Então, vamos lá. O que ele quer saber primeiro, né? Ele quer saber os dados, calcule a pressão. Então, a gente vai ter que ter uma coisinha, a gente vai ter que calcular PV-nRT, ou seja, equação de Clapeyron. Aí lá vem um caos. Tá? Porque a gente vai adotar bastante coisa aqui, tá certo? É um exercício bem completo, vamos dizer assim, tá? Primeira coisa, pessoal, então ele quer saber calcular a pressão da quantidade de hidrogênio que fornece a mesma energia e ocupa o mesmo volume a 27 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente, que 1 litro de gasolina. Primeiro, a gente não está sabendo em relação a isso. Pessoal, qual é a quantidade de energia que 1 litro de gasolina fornece? 3 vezes 10 elevado a sétima joules por litro. Tá legal? Então, isso é a quantidade que 1 litro de gasolina libera de energia. Ele quer saber o quê? A pressão. Mas para nós calcularmos a pressão, a gente precisa primeiro descobrir a quantidade de mols de hidrogênio necessários para liberar essa quantidade de energia. Ou seja, tá vendo o hidrogênio? 2,4 vezes 10 a quinta joule. Ou seja, vou montar a regra de 3. Aqui, a gente só está tratando do gás hidrogênio. Então, deixa eu pôr aqui H2, tá? 1 mol de gás hidrogênio não vai liberar isso daqui, ó. Então, a gente tem exatamente isso daqui. 1 mol libera quanto de energia? 2,4 vezes 10 elevado à quinta joules, certo? Essa é a quantidade de energia que 1 mol de gás hidrogênio fornece. Qual é a quantidade em mols que vai fornecer 1 litro de gasolina? Qual é a energia de 1 litro de gasolina? 3 vezes 10 elevado à sétima. Então, nós temos aqui, 3 vezes 10 elevado à sétima, o quê? Joules. Aqui nós vamos fazer o quê? Uma regrinha de 3. Fazendo uma regrinha de 3, pessoal, vai ficar como? Não vai ficar, 2,4 vezes 10 à quinta, x, certo? Igual 3 vezes 10 elevado à sétima. Porque 1 vezes 3 elevado à sétima vai dar a mesma coisa. X é igual a quanto? 3 vezes 10 elevado à sétima dividido por 2,4 vezes 10 elevado a quanto? A quinta. Aqui, pessoal, tá vendo que a gente tem a base 10? Nós temos a base 10, nós temos, x. Pega a calculadora. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiramente, a gente vai fazer o 3 dividido por 2,4. Então, pegar 3 dividido por 2,4 vai dar exatamente 1,25. Vezes 10, que a gente mantém a base. Tá vendo que nós temos 10 elevado à sétima e 10 elevado à quinta? O que a gente vai fazer aqui? Mantém a base e quando está numa divisão, nós subtraímos o quê? O expoente. 7 menos 5 vai ficar exatamente 2. Então, esse x vai valer quantos mols, pessoal? 10 elevado ao quadrado, não é 100? 1,25 vezes 100 vai dar quanto? 125 mols, certo? Então, nós temos aqui, 125 mols. Então, para cá, tá vendo? O que nos deu a entender isso daqui? A quantidade de energia que 1 litro de gasolina libera, que é 3 vezes 10 elevado à sétima, é a mesma quantidade da queima de 125 mols de gás hidrogênio. Então, se eu pegar 125 mols de gás hidrogênio, eu vou liberar a mesma quantidade que 1 litro de
gasolina. Entendeu a sacada? Então, é mais ou menos isso, tá legal? Mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso, tá? Eu tô falando em questão do raciocínio. Então, nós descobrimos a quantidade em mols. Agora, pessoal, nós vamos calcular o quê? Nós temos que calcular, vamos dar continuidade aqui, ó. Então, eu vou pegar toda essa parte aqui de baixo responder a A e a parte de cima a gente responde a B, tá? Porque a B é mais escrita, né? É mais conceitual. Só que o seguinte, ele quer saber a pressão. Só que nós temos 27 graus Celsius. 27 graus Celsius, pessoal, para a gente converter para Kelvin, a gente faz como? A gente soma com 273. Até aqui, vamos dizer que ele deu uma agilizada para nós. Para converter para Kelvin, a gente soma com 273. 27 mais 273 vai dar quanto? 300 Kelvin. Tá legal? E que fórmula que nós vamos utilizar? Bom, FUVEST, não sei se em algum lugar estaria a fórmula. Mas a gente tem que utilizar, toda vez que a gente tem temperatura e tem quantidade de mols, pessoal, a gente vai calcular com que fórmula? PV N R T. Certo? E agora? Qual é a pressão, né? Calcule a pressão da quantidade de hidrogênio que fornece a mesma energia e ocupa o mesmo volume a 27 graus Celsius que 1 litro. Ou seja, o volume que nós temos aqui, ó, 1 litro. Então, a pressão é o que a gente vai calcular. Então, ó, só para a gente utilizar, eu vou colocar bem aqui, ó, na esquerda, para que a gente calcule a pressão. Pressão é o que a gente vai descobrir. Volume é 1 litro. O que ele está falando? Mesmo volume. Ou seja, 1 litro. Tá? Número de mols. Então, nós temos 125 mols, porque a gente está calculando em relação a quem? Ao hidrogênio. O R, que é a minha constante geral dos gases. Quanto que é aqui? Ó? Constante dos gases é 8 vezes 10 elevado a menos 2. Mas a gente conhece como 0,082. Acredito que o professor de vocês também tenha falado isso. Vamos adotar 0,08, porque a gente vai andar com duas casas, tá? Para a esquerda. E a temperatura? 300 Kelvin. Então, nós temos todos os valores. Como que vai ficar? Nós vamos utilizar essa formulinha aqui. Então, pressão é o que a gente vai calcular, vezes 1, que é o volume. Número de mols, 125, vezes 0,08, não precisa pôr 0,082, vezes 300. Então, vezes 1, pessoal, pressão continua aqui. Agora é só a gente calcular aqui. Quanto que vai dar? 125 vezes 0,08 vezes 300, agora pode pegar a calculadora, tá? Sim, na unha ia ficar chatinho. Deu quanto, pessoal? 3.000 o quê? Tá vendo que a nossa constante dos gases que tá aqui, ó, qual é a unidade de medida de pressão? ATM. Então, 3.000 o quê? ATM. Ou nós podemos colocar 3 vezes 10 ao cubo ATM. Se colocássemos, se fosse de alternativa, né, ou estaria 3.000 ou 3 vezes 10 ao cubo. Tá certo? Então, calculamos. Ou seja, 1 litro ocupado por 125 mols, olha o tanto de pressão que ia exercer. 3.000 ATM. Lembrando, tá? Lembrando em relação a isso, nossa pressão atmosférica é 1 ATM, é 3.000 vezes maior. Tá certo? Então vamos responder a B. A B ela vai ser mais dissertativa e eu vou falar mais com vocês aqui, tá? Então nós temos a B1, tá? Então, qual é a vantagem do hidrogênio e a desvantagem da gasolina como combustíveis em termos ambientais? Primeiro, pessoal, a vantagem do gás hidrogênio
é que o produto formado é água. É a queima do gás hidrogênio com o gás oxigênio. Nós temos o quê? Água. Literalmente isso. Água. Tá? Então a vantagem, vou até escrever aqui assim, ó. A vantagem ambiental, né? Que a gente já tá falando aqui, ó. Vantagem. Nada mais é que o quê? O produto formado da queima, né? Da queima ou da combustão, a gente pode até melhor falar até combustão, né? Então a gente tem aqui, ó, senão vai ficar em cima, opa! Senão a gente fica bem em cima aqui do vídeo, né? Então, ó, opa, de novo, calma, então, deixa eu apagar esse combustão aqui, que não vai dar muito certo pra gente escrever. Então, apaga aqui. Então, o produto formado da combustão do gás hidrogênio é água, é H2O. Essa é a vantagem. Tá? E a desvantagem é o contrário. A desvantagem que temos em questão da queima da gasolina é justamente o produto formado da combustão da gasolina certo? Da combustão da gasolina é o quê? Vamos falar só do principal, né? É o CO2. Ou seja, nossa, aqui tá parecendo 2,0. CO2. E ele é prejudicial para quê, pessoal? São gases que influenciam e favorecem o efeito estufa. Então, essa é a desvantagem. No mínimo, tá? No mínimo CO2. Mas aí, se como a gente tá falando especificamente da gasolina. Se fosse diesel, é CO2, é CO3 e assim por diante. Mas, numa forma resumida, aquilo que a gente pode entender, tá? E B2. Agora aqui, ó. Certo? Deixa eu só separar aqui. E a B2? O que a B2 fala? Em questão em termos, né, da disponibilidade das fontes naturais das quais são obtidos. Ou seja, pessoal, a coisa mais fácil para se obter gás hidrogênio é pela hidrólise da água. Ou seja, o H2 que nós temos aqui, ó, pode ser obtido através da hidrólise da água. Nesse caso, isso partindo de uma fonte natural. Porque, pensa, se nós pegarmos uma quantidade de água, vamos pensar em 1 mol de água, tá? No momento que a gente realiza a hidrólise desse 1 mol de água, nós teremos gás hidrogênio, 1 mol e meio mol de gás oxigênio. Então, bom, ótimo, vai mandar para a atmosfera, o O2. O H2 a gente vai pegar como combustível, certo? Para queimar ele e liberar essa energia, a gente vai pegar esses mesmo meio de O2, na hora que a gente faz a queima, forma o quê? Água. Então é um ciclo e não vai acabar, tá? Porque a quantidade que eu retiro de água para fazer combustível de gás hidrogênio, na queima desse gás hidrogênio vai ser a mesma quantidade que eu vou formar de água. Então vai equilibrar. E detalhe, o produto formado sendo água, tá super tranquilo. Claro, nós teria que fazer um cálculo bem feito, uma estrutura, um estudo muito bem aprofundado para que não falte água num determinado. Vamos pegar uma quantidade de água, da onde que a gente vai tirar essa água. Então, é tudo isso. Claro que a gente está fazendo isso simplesmente, isso é teórico, tá certo? E, no caso,
das fontes naturais, né? E a gasolina vem da onde? Do petróleo. Então, da disponibilidade das fontes naturais das quais são obtidos, né? O gás hidrogênio pode ser obtido através da hidrólise da água. E, vamos colocar aqui, ó. E a gasolina a partir do petróleo. Mas não é uma fonte renovável. Vou até colocar entre parênteses aqui, ó. Não renovável. Tá legal? Não renovável. Então, essas são as disponibilidades das fontes naturais que nós temos em relação a esses dois combustíveis. E detalhe, pessoal, tá tendo muito estudo em questão do gás hidrogênio para que ele seja o combustível futuro. Porque a gente vai ter um ciclo, tá? Claro, a gente pode agora começar a reverter algumas situações, por isso que tem uma das alternativas é o álcool, né? Então, só pra gente não prolongar muito isso, tá? Então, se vocês quiserem alguma coisa, alguma curiosidade, algum bate-papo que vocês queiram falar sobre, vamos dizer assim, de efeito estufas ou até fontes de combustíveis, alternativas de combustíveis, deixa aí no comentário. É legal, é importante que a gente pode fazer um outro quadro aqui dentro do canal. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, está aí as respostas. Pausa qualquer coisa, tá? Eu tentei fazer bem dividido, só inverti, né? O A ficou embaixo e o B em cima, mas pra gente dar continuidade aqui. Tá certo, pessoal? Então, curtam e se inscrevam nos canais exatamente. Temos matemática com a professora Dinan e biologia com a professora Carol. Tá certo? E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Vocês interagindo, o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. É claro que eu só tenho a agradecer porque vocês já estão fazendo isso. Tá certo, pessoal? E fico muito feliz e muito obrigado por todo o apoio e confiança. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!